Olá, pessoal. Continuando então aqui com a nossa química orgânica, continuando com os compostos oxigenados, agora a parte 3. Nós já falamos de álcool, nós já falamos de fenol, duas substâncias de grupamento funcional chamado hidroxila. Já falamos de aldeído e cetona, de grupo funcional carbonila. E já falamos do éter, que é aquele grupo funcional ox, que é o oxigênio entre os radicais. Lembrar todas as suas características. Vamos falar de ácido carboxílico. O grupo funcional que caracteriza o ácido carboxílico é a união de tudo que você estudou até agora. Ora, se você pegar o C dupla O, que é a carbonila, junto com a hidroxila, você faz esse conjunto. Esse conjunto chama carboxila, que é a união da carbonila com a hidroxila, que muitos vestibulares preferem colocar como COOH, ou então CO2H. Lembrar que quando for ácido, o sufixo, a terminação do nome, vai ser a palavrinha oico. O mais simples ácido que você conhece é esse aqui, ó. Um carbono é met, ligação simples é an, ácido é oico, é o metanoico. Gente, acontece que o PAC manda a gente colocar ácido na frente do nome do ácido, no caso, o ácido metanoico. Mas existe uma polêmica em vestibular que não precisa, porque esse é nome oficial. Se a terminação é oico, já caracteriza ácido. Se não precisava ter colocado aldeído, propanal, cetona, propanona, então não há tanta necessidade de colocar ácido. Metanoico, o examinador já entende que ele é ácido. Esse ácido é muito famoso, que é o famoso ácido fórmico. É o ácido que tem na formiga, que tem nos insetos. Por isso, quando nós tomamos uma picada de inseto, fica irritada, porque deposita ali o ácido fórmico. Se eu tenho dois carbonos, o prefixo é et, certo? Et, ligação simples é an, oico de ácido, etanoico, ácido etanoico. Esse ácido também despenca em vestibular, esse é o famoso ácido acético. É ele que, em solução, ele vira o vinagre. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o ácido carboxílico tem uma função muito parecida com o aldeído, né? Então, se você analisar, por exemplo, o aldeído é a mesma coisa, é C dupla OH, que é OH. Então, a técnica da nomenclatura é exatamente a mesma. Então, se nós temos um composto como esse aqui, ele é um ácido ramificado. A técnica é a mesma. Esse carbono é um carbono terciário, tire o menor ligante, sempre a técnica de transformar o carbono terciário e quaternário em secundário. Começa a contar do lado mais próximo do grupo funcional, então fica 3-metil, pente para dizer que tem 5, oico de ácido pentanoico. Uma particularidade muito interessante sobre ácido é que quando um ácido for um ácido carboxílico de cadeia longa, ácido carboxílico de cadeia longa, eles são chamados de ácidos graxos. Então, o ácido graxo é o ácido carboxílico de cadeia longa. E esses ácidos graxos carboxílicos de cadeia longa que são ácidos que fazem as gorduras, né? Que você vai estudar isso muito aqui com a gente. Uma particularidade sobre esse ácido carboxílico que eu vou fazer aqui. Se eu tiver um ácido carboxílico de cadeia longa e colocar uma dupla aqui, ó, observem que essa dupla que eu coloquei, ela está no carbono 3, contrário ao grupamento funcional. Quando eu tenho um ácido carboxílico de cadeia longa, que tem uma dupla no carbono 3, contrário ao grupamento funcional, isso nós chamamos de ácido graxo. E esse ácido graxo, que tem essa dupla aqui, é o ômega 3.
Então o ômega 3 é uma ótima gordura, a famosa gordura HDL, que é o colesterol bom, certo? Ele nada mais é do que insaturado, por isso são os alimentos interessantes, tá? Lembrar que os ácidos carboxílicos têm uma particularidade incrível, eles são usados como analgésicos, são vasodilatadores e anticoagulantes, certo? É muito importante isso. Quando você, por exemplo, analisa a aspirina. A aspirina ela é ácido carboxílico, certo? Por isso que tem que tomar um certo cuidado com a acidez estomacal quando você exagera em determinados analgésicos. Agora, é importante que você saiba o seguinte, quando uma pessoa está tendo uma predisposição para ter infarto, normalmente ela tem um bloqueio na artéria, né? A artéria, então, fica bloqueada. Ora, é muito comum, por exemplo, os cardiologistas falarem, num caso emergencial, você está aí, por exemplo, numa fazenda, num sítio, até chegar no hospital, começa a sentir mal, coloca uma aspirina sublingual. Porque a absorção do ácido carboxílico é um vasodilatador. Então vai dilatar, certo? E aí o que acontece? Pode passar o coágulo. Você pode salvar a vida de uma pessoa com comprimido sublingual, que é a aspirina. E aí tem uma outra particularidade, só que ela é anticoagulante. Então, por isso que as pessoas que tomam anticoagulantes, que são ácido carboxílico, quando cortam o tempo, o chamado tempo antiprotombínico, que é o TAP, é o tempo de coagulação do sangue, demora muito para coagular, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado e ficar tomando muito anticoagulante, certo? Por isso que é importante as pessoas que fazem esse tipo de tratamento, né, para não fazer coágulos, para não dar derrame, precisam dosar o TAP, né, furar o dedo de vez em quando, para ver se está coagulando por volta de 3 minutos, 3 minutos e meio, tá? Agora, uma outra coisa interessante, quem é responsável pela coagulação do sangue são as plaquetas. As plaquetas produzem uma substância química chamada tromboplastina, certo? Ora, quando você tem dengue, a taxa de plaqueta diminui. A taxa de plaqueta diminuindo, então fica comprometido o quê? A coagulação do sangue. Então a pessoa pode ter hemorragia fácil, até por uma batida mais forte. Por que recomenda-se, eu estou vendo o cara fazer a prova do Enem, né? Ele escreve lá, esse medicamento não é recomendável para quem tem sintomas de dengue. Porque se for analgésico, é ácido carboxílico. Ele é o quê? Vasodilatador, anticoagulante. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir a taxa de plaquetas, vai diminuir ainda a taxa de produção de tromboplastina e a pessoa pode ter, então, a dengue hemorrágica. Olha só a preocupação de tomar esse analgésico com dengue. Por isso se toma paracetamol, que é um outro tipo de ácido, que é o fenol, que não tem nada a ver com anticoagulante, tá? Olha como que é importante juntar o conhecimento interdisciplinar com a química e a biologia. Moçada, lembrar que os ácidos carboxílicos, eles são retirados da natureza. A pimenta tem ácido, né? O pepino tem ácido. Então o ácido carboxílico é encontrado em vários vegetais. Então por isso que a aspirina é feita de uma árvore chamada salgueiro, né? Que a gente aqui chama de chorão, né? Aquela folhinha é que caracteriza então a formação, o extrato da aspirina, que tem ácido carboxílico lá, que é o famoso ácido salicílico. Moçada, logo em seguida vamos falar da função número 7, que é a função éster. Ok? A função éster ela é muitíssimo importante. O grupo funcional que caracteriza a função éster é a presença da carbonila, do oxigênio e depois radical orgânico. Então você vai tirar esse hidrogênio do ácido e vai colocar o radical orgânico. Então você vai ter, por exemplo, este composto aqui, ó, ele é um éster. Olha só. E como se dá nome em éster? A nomenclatura de éster é uma nomenclatura diferente de tudo que você já viu. Para dar nome em éster, a gente faz o seguinte, a gente separa a parte que tem carbono da parte que não tem. Essa primeira parte, eu dou nome como se fosse hidrocarboneto. Essa parte do oxigênio, eu chamo de átomo. E essa parte é o nome do radical. Então, como é que vai ficar o nome desse composto?
3 carbonos é prop, ligação simples é an, propano, propanoato de metil ou metila, ok? É muito comum um aluno me perguntar se essa parte do lado esquerdo tem que ser maior que a parte do lado direito. Não, pode ser menor. Eu posso ter, por exemplo, um éster, onde eu tenho 2 carbonos de um lado e 3 carbonos do outro. Não tem segredo nenhum, certo? Como que eu vou dar o nome? Mesma ideia. Essa primeira parte eu vou dar nome como se fosse hidrocarboneto, etano. A segunda parte do oxigênio eu chamo de ato. E a terceira parte é o nome do radical, etanoato de propila. Ok? Moçada, isso é éster. Agora, é muito comum, éster cai muito em vestibular, certo? Talvez uma das reações mais importantes que você vai estudar comigo chama reação de esterificação. Para que serve éster? Essas são as essências, certo? Que dá cheiro, né? Que dá sabor. Isso é muito importante. Que pode cair com o nome, na prova de vestibular, com o nome de flavorizante. Uma coisa interessante sobre a palavra flavorizante e aromatizante. Aromatizante é essência que dá cheiro. Flavorizante é essência que dá gosto. Certo? Então, cheiro aromatizante, flavorizante. Pode ser cheiro e gosto, mas o aromatizante é só cheiro. Então, essas são as essências. Outra coisa interessante que eu queria que você soubesse, o éster é usado para fazer tecido, o famoso poliéster, né? Um polímero muito famoso. E eu queria então que você guardasse as essências dos ésteres. Então, lembrem para que funciona éster, tá? São as essências, ok? Um abraço para vocês.